Mas antes, acabou de chegar aqui uma fala do ministro da Fazenda. A gente que viu a manchete, quero primeiro ir na manchete que mudou aqui, a manchete do UOL tem a ver com o assunto que tratamos agora há pouquinho, novidade que chegou do Senado. Governo e oposição se unem contra Trump e aprovam a PL da reciprocidade, assunto que está bombando agora. O projeto foi aprovado no Senado, vai seguir para a Câmara em regime de urgência. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre retaliação e disse que retaliação injustificável dos Estados Unidos sobre o Brasil causaria estranheza. Vamos ouvir o que ele disse agora pela manhã, com o anúncio da ampliação das tarifas de importação pelos Estados Unidos. No que diz respeito especificamente ao Brasil, os Estados Unidos têm uma posição muito confortável em relação ao Brasil, até porque ele é superalitário, tanto em relação a bens quanto em relação a serviços, né? A nossa conta é deficitária para os Estados Unidos, apesar do enorme saldo comercial que o Brasil mantém com o mundo. Então, nos causaria até uma certa estranheza, né, que se o Brasil sofresse algum tipo de retaliação injustificada, uma vez que nós estamos na mesa de negociação desde sempre, né, com aquele país, justamente para que a nossa cooperação seja cada vez mais forte. É interessante isso, né, Josias? Ele fala que causaria estranheza, né? É importante, essa fala dele foi antes da decisão do Senado, tá? Não é uma repercussão do que aconteceu. Mas ele disse que uma retaliação injustificável dos Estados Unidos causaria estranheza ao Brasil. Mas é isso mesmo, Josias? Não é o que muitos analisam, né? Ele tem anunciado que vai sair com taxação para todo mundo. Josias travou? Todo mundo travou? Todo mundo parado. Ai, o Leonardo Sakamoto tá vivo! Vai lá, Sakamoto, vai lá, quero te ouvir. Então, Fabiola, todo mundo travou mesmo? Gente do céu. Não, agora voltaram, olha os olhinhos mexendo. Mexe aí, gente, para ver que vocês estão aí. Vai lá, todo mundo dançando. E eles dançam mesmo, acho muito bom. Vai lá, Josias. É que a pergunta foi pro Josias, ele travou assim. Na verdade, rolou meio apocalipse zumbi, eu e a Fabiola, tipo, sobrevivendo aqui. Ó, então segura aí, ô Sakamoto, porque a Raquel Landim, ela tem horário, essa mulher, ela é muito ocupada. Vai ela para falar primeiro, que depois ela vai embora, nem sei qual é a agenda dela. Oi, vai lá. Eu tô enlouquecida com o Banco Fabiola. Então tá bom, Raquel. Então fala da retaliação. Tá pipocando. Fala da retaliação pra gente. Fabiola, o Brasil está diante de um dilema econômico-político. Qual que é o dilema econômico? Qual que é a parte econômica dessa questão? Se você retalha os Estados Unidos, é pior para o Brasil, certo? O Donald Trump certamente vai vir com essas tarifas, né? A não ser que ele dê mais um estalo dele, de ameaçar e não cumprir, mas não parece que vai ser o que vai acontecer dessa vez. O Brasil teria que vir com alguma coisa. Economicamente, se você retalha os Estados Unidos, é pior para as empresas brasileiras, porque você aplicar uma sobretaxa para os produtos americanos, você vai encarecer o custo dos nossos produtos aqui. Agora, o dilema político, ele é também muito complicado, porque como é que você vai... O presidente Lula, por exemplo, vai deixar o Donald Trump aplicar uma tarifa cross the border, como a gente fala, para praticamente todos os produtos brasileiros, que é o que parece que vem por aí, e não reagir. Politicamente é praticamente inviável isso. E todas as experiências internacionais estão mostrando, no Canadá, no México, até na pequena Groenlândia lá, que os países que estão reagindo, pelo menos politicamente, pelo menos no discurso, aos desmandos de Donald Trump, porque o que ele está fazendo é praticamente um bullying das relações internacionais, politicamente esses líderes estão ganhando pontos. Então, o Brasil precisa encontrar uma fórmula, e isso é muito delicado, de expressar uma reação política. O Lula não pode simplesmente ficar quieto. Ele tem que encontrar uma forma de expressar uma reação política, seja entrando na OMC, seja aplicando tarifa para algum tipo de produto,
Então ele tem que encontrar uma forma de mostrar algum tipo de reciprocidade sem prejudicar as empresas brasileiras que importam produtos americanos. Então ele nem pode ser muito ativo no sentido de realmente aplicar uma tarifa para todos os produtos americanos, nem ele pode ficar quieto, se mostrar completamente submisso às tarifas que o Trump aplicar. Então é isso que está hoje, é esse o dilema no Palácio do Planalto, e é para isso que eles estão tentando uma solução. Tentar achar esse ajuste fino. E esse ajuste fino vai ser muito necessário, porque simplesmente não vai dar para escutar quieto e baixar a cabeça para o que o Trump vai fazer. É isso. Raquel, vai lá para a sua apuração do Banco Master. Estamos aguardando já a publicação. Um beijo. Beijo, querida. Vamos lá. Tchau, tchau. Agora você, Sakamoto, queria te ouvir aí sobre essas declarações do Haddad, o que o governo deve fazer e justamente aí, né, do que aconteceu lá no Senado. O Haddad faz essa fala lá de Paris, dando aí um alerta aos Estados Unidos. Como é que a gente pode entender essa declaração do ministro da Fazenda? Fabiola, eu achei a fala do ministro Haddad bastante protocolar, na verdade, né? Ele tá falando uma coisa, olha, Estados Unidos, basicamente o seguinte, Estados Unidos vai errar se fizer isso, porque não faz sentido, porque não tem dados. Repete exatamente o que todos os negociadores brasileiros vêm falando a uma cara, de que há um superávit tipo pornográfico a favor dos Estados Unidos já. É claro que há determinados setores, como etanol, como o aço, que tem diferenciação, mas, por outro lado, isso também garante, os Estados Unidos têm uma série de benefícios aqui, tem um monte de empresas instaladas aqui, tem uma remessa. Quando em 2008 aconteceu a crise nos Estados Unidos, né, as montadoras norte-americanas foram parte do salvamento das montadoras norte-americanas foi com o dinheiro de royalties enviados pelo Brasil, que por sua vez era a grana que ajudou as montadoras, que veio de isenções. O governo brasileiro ajudou horrores as montadoras lá em 2008, né, lá em 2010 no governo Lula, no segundo governo Lula. Então, a relação entre os dois países precisa ser alinhada, precisa ser analisada muito além da questão de qual taxa que está de cada lado. A relação econômica dos dois países é de interdependência. E numa situação que vem sendo muito favorável aos Estados Unidos. Então, o ministro Haddad, ele acaba fazendo, de certa forma, uma fala protocolar, um lugar comum. Ele fala o que o governo já falou uma série de vezes, né? Ele sabe que o Brasil uma possibilidade muito grande, que o Brasil vai ser bastante prejudicado pelas taxas do Trump, só que, como eu falei, eu não vejo, como a gente falou antes, eu não vejo o governo brasileiro gritando seis, que o governo americano que vai trucar, gritando seis diante das cartas que tem na mão. Ele vai tentar a saída mais convencional possível. O Lula vem criticando o Trump aqui e ali, né, em discursos, inclusive, de uma forma mais leve do que discursos do Justin Trudeau, por exemplo, no Canadá, mas todos esses países estão conversando bilateralmente com os Estados Unidos. O Trudeau está conversando com o Trump bilateralmente, a Clara Sheinbaum, a própria União Europeia, e aí você tem essa batalha de discursos em cima e a batalha econômica embaixo. A batalha econômica tem muito negociador, a batalha de discursos vai sendo levada. O Lula não subiu uma oitava, está deixando boa parte das coisas no Itamaraty. Tem uma questão, e aí todo analista coloca isso na mesa, que é o seguinte: hoje, quando um país sofre um ataque tarifário dos Estados Unidos, que isso na prática é isso, é um ataque tarifário dos Estados Unidos, quando o seu governante sobe o tom também, ou seja, quando alguém da Groenlândia que está sendo ameaçada pelo Trump responde o Trump, alguém no México, na Europeia, no Panamá, em vários lugares, a popularidade dessa liderança ganha pontos, né? Ou seja, bater de frente com o Trump, né, quando você é um país que, em tese, é um país aliado dos Estados Unidos, né, esses países os governantes estão ganhando pontos de popularidade. Veja o que aconteceu com o Partido Liberal no Canadá, que estava para perder a eleição para o Partido Conservador e agora deu uma guinada e deve vencer as eleições. Exatamente. E o próprio Partido Conservador está se colocando contra o Trump. Por quê? Porque viu o tamanho da encrenca junto do Canadá. No México, a Sheinbaum vem conseguindo também aumento de popularidade porque se coloca de forma firme. Então, a questão e aí tem esse ponto, o que o Brasil vai fazer?
O Brasil, ao contrário do México e do Canadá, não tem, quer dizer, tem uma extrema-direita mais forte e que pode cutucar e que pode fermentar a coisa por aqui, mas ao mesmo tempo o Brasil não pode deixar sem responder. Então tem diferentes respostas. Resposta da articulação por baixo dos bastidores e a resposta aberta. Lula não tem ficado quieto, mas a pergunta é até que ponto ele pode escalar para que essa discussão fique apenas para ele ganhar dividendos políticos com isso, mas não crie problemas para o Itamaraty. A margem de manobra é muito baixa, porque Donald Trump ele tem pego também as críticas de outros países e dobrado a aposta. Não, e tem criticado ainda mais. E a gente vai ter a extrema-direita aqui fustigando o governo Lula. É um terreno pantanoso, Fabiola. Só que vai ter que separar. Agora é a hora de separar os adultos das crianças, assim, sabe? Quem for simplesmente ir para as cabeças, sai perdendo. Vai ter que ter muito sangue frio. Ô, Josias, é interessante porque o Haddad dá essa declaração, né? Mas a articulação do governo para aprovação lá no Senado estava acontecendo, né? E até como diz a nossa manchete, governo e oposição se unem, né? E aí, de que maneira essa aprovação no Senado pode fazer com que o governo tenha uma carta branca para seguir adiante com a história da retaliação aos Estados Unidos e se preparando para essa possibilidade, como inclusive está fazendo a União Europeia? A aprovação dessa proposta, que é uma proposta da senadora Tereza Cristina, ela tem um simbolismo político. Mostra que o Brasil está atento ao que está por vir e tem mecanismos para reagir. Agora, o pior erro que o Brasil poderia cometer diante das tarifas dos Estados Unidos seria reagir a essas tarifas à moda Trump. Nada mais insensato do que responder à insensatez com mais maluquice. Então é preciso apostar na negociação, que é o que está fazendo o governo brasileiro, e a declaração de hoje do ministro Fernando Haddad vai nessa direção. Olha, nós consideramos que não seria sensato impor tarifas ao Brasil, uma aposta na negociação. Falhando o diálogo, é preciso diversificar o número de parceiros comerciais, intensificar as transações com aqueles parceiros que já são tradicionais do Brasil, a China, incluir no nosso caldeirão comercial a União Europeia, forçando a mão para dar sentido prático ao entendimento da União Europeia com o Mercosul, e, de resto, é preciso sofisticar a resposta, é preciso tornar seletiva a retaliação que o governo brasileiro pode ter que adotar, pode ser inevitável. E hoje o governo está discutindo uma série de providências que mostram esse interesse em sofisticar. Algumas fazem algum sentido, outras nem tanto. Está se falando em bloquear dividendos que são hoje gerados por filmes de Hollywood. Uma retaliação como essa, por exemplo, o Trump pode até festejar, pode até soltar fogos, porque Hollywood não é propriamente um nicho trumpista nos Estados Unidos. Fala-se também em caçar patentes de medicamentos não controlados, medicamentos fabricados nos Estados Unidos. Fala-se em taxar ou bloquear temporariamente remessa de dividendos e royalties de empresas americanas que operem no Brasil. Então tem aí um conjunto de providências que estão sendo discutidas para a eventualidade, que parece cada vez menos improvável, de o governo ter que produzir algum tipo de retaliação, algum tipo de resposta. Mas, como disse Fabiola, é preciso que as respostas sejam seletivas, inteligentes, que façam sentido do ponto de vista comercial e não sair atirando a esmo, como parece estar fazendo o Donald Trump. E, até aqui, ele atira contra o próprio pé, ou contra o pé dos empresários americanos, dos consumidores americanos, e não faria nexo que o governo brasileiro agisse da mesma maneira, reagisse à moda Trump. Então, parece, até aqui, o governo está operando com muita sensatez. E houve a aprovação desse projeto no Senado, precisa passar também pela Câmara, mas isso funciona como uma sinalização política, como um sinal de alerta para o Trump, que não me parece estar muito preocupado com sinais de alerta, né? E, de resto, o Brasil precisa se comportar de forma muito sensata. Até aqui vem fazendo isso, vem apostando na negociação. Vamos ver onde é que vai dar.